Hoje pela manhã nós estávamos concluindo a porção, fazendo a leitura do Salmo 110, mas eu gostaria de voltar um assunto um pouco antes, que era referente ao estado pleno, de guerra. Esse pleno estado de guerra, ele é um instrumento jurídico estabelecido pela Convenção de Haia em 1907, quando a ONU se reúne e ali estabelece, as nações se reúnem, estabelece ali, cujo objetivo desse instrumento de guerra, que é o pleno estado de guerra, ele tem por objetivo estabelecer a ordem da paz, estabelecer a ordem aos povos que foram feridos ou foram violentados pelos seus inimigos. Então, existe esse acordo de pleno estado de guerra, que é um princípio para a paz social, é um direito das nações estabelecer. Esse instrumento é que torna legítimo todo estado de guerra que os países estabelecem entre si. Então, para haver legitimidade na guerra, precisa estar em pleno acordo com esse estado de guerra, esse documento, esse instrumento jurídico. E para que essa guerra se torne legítima, conforme a Torá mesmo, ela vai legalizar esse estado. Se você for comigo lá na Torá, as guerras de Adonai, elas são todas legitimadas pela presença do sacerdote. Por isso que você vai ver Yeshua ali se estabelecendo no Salmo 110. Mas todo o estado de guerra estabelecido por Hashem, ele precisa, é estabelecido pela legislação, a presença de um sacerdote. Então, o sacerdote é que vai legitimar o estado de guerra pela Torá. Vamos lá no capítulo 20 de Deuteronômio. Por que precisa de um sacerdote? Porque o sacerdote, ele precisa discernir se a operação, o estado de guerra, está de acordo com a lei ou não. Então, o sacerdote tem essa incumbência. Se nós formos lá em Levítico capítulo 10, depois a gente vai lá para você ver que essa é uma das funções sacerdotais, verificar o cumprimento da Torá ou não. Por isso que é necessário que no estado de guerra da Torá o sacerdote esteja presente. Aqui em Deuteronômio capítulo 20, é a mobilização sobre a guerra. Nós estudamos pouco tempo isso aqui. No capítulo 20 diz assim: quando saíres a batalha contra os teus inimigos, e vires cavalos, carros e exército mais poderoso do que o teu, não os temerás, porque o Eterno teu Elohim, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Ele está dando aviso quando você está na iminência de um pleno estado de guerra. Segundo a Torá, você não precisa temer, Adonai está contigo. Olha o verso 2. Quando vos achegares ao combate, quando você estiver pronto para combater, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, dizendo: ouve, ó Israel, hoje vos achegais ao combate contra os vossos inimigos. Que não desfaleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Eterno vosso Elohim é um Elohim que vai convosco a combater contra os vossos inimigos para salvar-nos. A presença de Adonai é garantido também pela presença do sacerdote, que ele vai verificar se está apto à guerra ou não. Logo depois, ele vem nos seus versículos seguintes aí, falar quem é que pode estar apto para a guerra ou não. Olha só o verso 5. Então os oficiais agora dirão ao povo: qual é o homem que constitui uma casa nova e ainda não inaugurou? Volte para a sua casa, para que não morra no combate, ou outro homem a receba. Qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não desfrutou? Volte para a sua casa, para que não morra no combate, e outro venha desfrutá-la. Qual é o homem que prometeu casamento a alguma mulher e ainda não desposou? Volte para a sua casa, para que não morra no combate, e outro homem a receba. Os oficiais continuaram a dizer ao povo: qual é o homem medroso e de coração desfalecido? Volte para a sua casa, para o coração dos teus irmãos, para que o coração dos teus irmãos não se derreta como o seu coração.
Quando os seus oficiais acabaram de falar ao povo, os comandantes dos exércitos colocar-se-ão à frente do povo. Ao marchar contra alguma cidade para combatê-la, propor-lhe-ás paz. Quitou, paz. Verso 11. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o seu povo será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Se ela recusar a paz e preferir a guerra, então a sitiarás. Então essa aqui é uma legislação de guerra que vai exigir duas presenças. A presença do sacerdote, que vai legitimar o pleno estado de guerra, e os seus combatentes, os seus capitães, eles vão verificar se o soldado está apto ou não para ir ao combate. Então, aqui você vê que a Torá vai legalizar essa questão. Se você for lá no Levítico, volta um pouquinho as páginas aí da Torá, Levítico capítulo 10, você vai ver aqui por que o sacerdote precisa legitimar a guerra. Porque ele vai ver se o instrumento jurídico está correto ou não, ele vai fazer a verificação. Aqui no Levítico 10, no verso 9 diz assim, verso 8, ele diz assim, ó: disse o Eterno a Arão, não beberás vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações, para que possais discernir entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Então o sacerdote ele vai fazer essa verificação. Está vendo? Olha o verso 10. Para que possais discernir entre o santo e o profano. Isso eu já li. O 11. Para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Eterno lhes tem dado por meio de Moisés. Então, se o sacerdote, antes de iniciar a guerra, ele fizer essa conferência, se ele for discernir o instrumento jurídico para ir à guerra, então vai ser validado a guerra. Por isso que Yeshua, no salmo dessa porção, deixa eu tomar água aqui, Ulisses me deu jujuba, o açúcar está na minha garganta. E Yeshua no capítulo 110 dos Salmos, faça outra aí. Uhum. Uhum. Sim, Israel está em estado de guerra. A função da ONU é fazer esse papel mediador, junto com outras nações que compõem a ONU, fazer cessar e entrar em negociação por causa das vidas que se perdem. Entendeu? E por causa de interesses comerciais, interesse político, enfim, interesse humano, para que a guerra cesse. Mas enquanto houver a necessidade, a guerra tem que se manter. É um direito de cada nação manter essa guerra. Porque quando o inimigo invade, mas ele vai para uma guerra ilegítima, ela não legal. Por isso que Israel se levanta para estabelecer a paz em seu território, mesmo que isso venha a sofrer muito danos, como a gente está vendo sofrer, mas é o direito da nação, é o dever das Nações Unidas fazer essa intermediação. Yeshua, ali no Salmo 110, quando a tradição hebraica diz que esse sacerdote aqui, esse Adon, é Abraão, eles também não estão errados. Mas quando os estudiosos ligam para que é Davi como representante de Messias, também não estão errados. Há um consenso, então, de entender que Yeshua é que vai se identificar aqui. Nós lemos hoje de manhã em Marcos, se você tem em Lucas, vai lá para você ver em Lucas capítulo 20. E Yeshua vai falar a mesma coisa sobre o capítulo do Salmo 110. Salmo 110 é o Salmo Ler Lerá. Ler Lerá é vai por ti. Aqui em Mateus capítulo 20, Lucas capítulo 20, na Brit Hadashah, segundo o Testamento,
Aqui tem o que Yeshua, é a mesma coisa que está lá em Marcos, tá? Eu estou mudando o texto para a gente verificar isso. Olha, no capítulo de Lucas 20, 41. Ele diz assim, olha, Lucas 20, verso 41. Então Yeshua lhes perguntou: como dizeis que o Mashiach é filho de Davi? O próprio Davi declara no livro dos Salmos: disse o Eterno ao meu Adon: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Se Davi lhe chama Adon, como ele pode ser seu filho? Ele está falando na questão de ser superior ao seu mestre, aquele que está falando. Você vai entender isso lá quando Melquisedeque vai fazer as bênçãos como sacerdote. Yeshua aqui se identifica e ele vai ser aquele que considera-se um sacerdote. E ele vai legitimar a guerra. Volta lá aqui no Salmo 110. Vamos fazer a leitura aqui do Salmo 110, ele é pequenininho. É o Salmo Ler Lerá. Para você ver ele aqui legitimando o estado de guerra, porque segundo a Torá, o sacerdote precisa estar presente. Capítulo do Salmo 110, diz assim: disse o Eterno ao meu Adon: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. O Eterno enviará de Sião o cetro da tua fortaleza. Dominarás no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia da tua batalha. Ornado com santa majestade, no seio da alva, receberás o orvalho da tua mocidade. Jurou o Eterno e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que eu falei que quando a tradição diz que esse Adon aqui pertence a Abraão, eles também não estão errados. Porque quem vai falar que tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque é justamente Melquisedeque na Parashá Ler Lerá. Mas é porque eles ainda não conseguiram fazer a ligação de Yeshua com o Messias, assim como Davi faz. O Eterno está à tua direita, diz ele no verso 5. Ferirá os reis no dia da tua ira, julgará as nações, Rita Alvina, encherás de cadáveres e ferirá os cabeças de toda a terra. Ferirá os cabeças que promove a violência, isso que ele está falando. Pelo que se prosseguirá de cabeça erguida, porque legitimou o estado de guerra. Eu vou ler em outra versão, você acompanha comigo, ó, diz assim, verso 2: Adonai envia de Sião o ramo da tua energia, a vara, o cetro da força de Adonai. É isso que ele está falando, é o sacerdote, está vendo? Forjado contra o seio dos teus inimigos. Teu povo generoso, no dia da tua valentia, nas magnificências do santuário, matricial desde a aurora, que nasce desde o ventre, é para ti o orvalho de tua infância. Esse verso 3 é um verso que os exegetas ficam ali buscando um certo entendimento. Mas ele é fácil de entender quando você vai lá no Salmo 127, que diz assim, que os filhos são setas na aljava do seu pai. É isso aqui. Aquele é o jovem que desde cedo anda segundo o padrão de Torá, ele é que vai garantir a presença do sacerdote, ou a continuidade do sacerdote. Olha o verso 4. Adonai jurou, ele não se retratará. Tu és o ministrante em perenidade, para sempre, segundo a palavra que Melquisedeque falou. Adonai, à tua direita, esmagas os reis no dia do teu furor. Ele julga os povos cheios de esqueletos, são mortos, está vendo? Esmaga a cabeça na terra múltipla. Na torrente pela estrada ele bebe e ergue assim a cabeça. Aleluia! Ele cumpriu o seu desígnio de estar presente no dia da batalha. Aí ele vai legitimar o estado de guerra. Por que Yeshua se coloca e se interpõe aqui como estabelecendo que ele é o sacerdote? Porque o salmista no Salmo 2 diz assim, que os reis da terra, eles vão se levantar, eles vão se erguer contra o Messias. Então Yeshua vai se colocar porque ele é o Messias.
Olha, volta um pouquinho nos Salmos aqui, no Salmo 2. Pode ficar tranquilo que eu não vou me demorar, tá? É só a conclusão daquilo que nós estamos estudando hoje pela manhã. Ele diz assim, o salmista no Salmo 2, ó: por que conspiram as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes se reúnem contra Adonai e contra o seu Messias. Está vendo? As nações vão se levantar contra, dizendo: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas algemas. Aquele que está entronizado no céu se ri, o Eterno zomba deles. Por quê? Porque o salmista, no Salmo 9, no verso 20, se eu não me engano, quando o Eterno fala aqui, ó, o Eterno se ri dele, lá no salmista vai dizer assim, as nações são constituídas por meros homens. Adonai ri deles, porque são meros homens. São considerados como reis, como deuses, mas morrerão como os homens. As nações são constituídas por meros homens. Por isso que o salmista coloca que Adonai rir-se dele, vai rir dele. Volta lá no Gênesis capítulo 14. Nós vamos ver a guerra aqui. Você vai ver que Abraão vai legitimar uma guerra. Essa guerra não é de Abraão, não é de Adonai. Mas ele vai legitimar porque Ló, seu sobrinho, seu parente, e algumas versões em hebraico diz assim, o seu irmão, porque essa questão é legítima para os povos deste período, considerar a sua esposa, o seu sobrinho, os mais próximos como da sua família mais íntima, seu irmão, eles carregam isso em si. Você vai ver que em Gênesis capítulo 14, ele vai entrar na guerra e ele vai legitimar a guerra. O Midrash diz assim, que esses 5 reis da terra, eles são perversos. Os 5 reis da terra, eles são perversos, eles são maus. Se você for na constituição do nome de cada um deles, na origem dos nomes, você vai ver que cada nome desse traz um tipo de perversidade. Então Abraão vai se colocar do lado desses homens para livrar Ló. Aqui, ó, Gênesis capítulo 14. Mas não vou ler tudo não, tá? Porque é muito, para a gente não perder tempo. Mas vamos ver como é que vai concluir o resultado dessa guerra. Olha o verso 10 aí. 14, verso 10. São 4 reis que vão entrar em guerra contra 5 reis. Esses 5 reis são reis maus. E se você ver a leitura aí, há uma injustiça entre eles. Essa guerra não pertence a Adonai, essa guerra não pertence a Abraão. Então ela é uma guerra ilegítima. É uma violência sem necessidade. Aqui no verso 10 ele diz assim, ora, o vale de Sidim estava cheio de... Não, senão não vai compreender. Ao 9, o 9 é melhor. Contra Kedorlaomer, o rei de Elão, Tidão, rei de Goim, Anrafel, rei de Sineá, e Arioque, rei de Elar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, caíram ali. Então os restantes fugiram para os montes. Os 4 reis tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra. Aqui ele está falando, ele cita sempre Sodoma e Gomorra, mas pensa na Pentácole, porque são 5 reis lutando aqui. É a Pentácole, todo o seu mantimento se foram. Verso 12. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, e seus bens dele, e partiram. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ora, habitava Abrão junto ao carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol, e Agne, os quais eram aliados de Abraão. Então tinha 2 reis ali, junto de Abraão. Quando Abrão ouviu que seu parente estava preso, chamou 318 homens treinados, nascidos em sua casa. Lembra da aljava do Salmo 127? Os comentaristas dizem que Abrão vai usar essa aljava agora. Aqui, ó, ele diz assim, ó, verso 14. Ele incita os mais jovens, os filhos de sua casa,
318, diz o texto. Então ele vai incitar aqui, a ir à guerra com ele, 318 jovens. Então os comentaristas da Torá fazem menção ao Salmo 127. Põe o dedo aqui em Gênesis 14, vai lá no Salmo 127, para você ver isso. Ele vai, os comentaristas dizem que Abraão vai esvaziar a sua aljava, a aljava da sua família. Todas as flechas serão usadas contra o inimigo. Capítulo 127 de Salmos. Você vai ser, quando Israel atual entra em estado de guerra, qual é a primeira ordem estabelecida para o exército de defesa de Israel? Convoca os jovens. Então vai usar a aljava da sua casa. Ele diz assim, olha, verso 3 do Salmo 127. Os filhos são herança do Eterno e o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Em marcha, o homem é que dele enche a sua aljava. Não serão envergonhados, está vendo? Quando falarem com os seus inimigos à porta, eles não vão perecer, diz o texto, quando estiverem de frente aos inimigos. Eles não vão decepcionar. Por isso que o comentarista fala que nesse momento, que Abrão entra em guerra, que volta lá em Gênesis 14, ele vai esvaziar a aljava de sua família e vai usar 318 jovens para ir à guerra com ele. Diz o texto, dividiu contra eles, verso 15, dividiu-se contra eles de noite, ele e seus servos, e os feriu, perseguindo até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Verso 16, assim trouxe de novo todos os seus bens, e também Aló, seu sobrinho, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abraão voltou de ferir Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu ao encontro no vale de Savé. O rei de Sodoma vai agora ao encontro de Abrão. Porém, antes, eu não falei que a presença do sacerdote é que vai legitimar a guerra, o estado de guerra, conforme Deuteronômio capítulo 20, nós vimos lá. Na convocação de uma guerra, chame o sacerdote. Ele vai legitimar. Agora, por que então que Abraão apareceu antes da guerra? Porque a guerra era ilegítima. Agora ele vai oficializar e legitimar a guerra aqui no capítulo 14, verso 18. Ele vai legitimar a vitória. Olha, diz assim, olha. Então Melquisedeque, rei de Salém, aquele ao qual Yeshua fala bem assim, olha, esse é o Adon que vai servir a esse Melquisedeque, segundo esta ordem. Ele diz assim, então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Elohim Altíssimo. E abençoou Abrão, dizendo, bendito seja Abrão pelo Elohim Altíssimo, e Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Elohim Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Os comentaristas dizem que representa a conquista já do país de Israel. A nação de Israel começa a sua conquista aqui com Abrão. Legitimou a vitória. Como? Recebê-lo por um quidush. Aqui, ó, Melquisedeque vai receber Abraão com um quidush, pão e vinho. Essa é a formalidade tratada no Midrash. O Midrash é quando os comentaristas lá dos primórdios escrevem a respeito da Torá oral. Eles informam que esta é a forma que você recebe aqueles que retornam à guerra. Então nós precisamos lembrar que os três, quando retornarem, eles precisam ser recebidos por Kiddush, uma refeição festiva, para que você seja recebido. E aqui você observou no verso 19 e 20, há uma tripla anúncio de Baruch, de bênção. Ele diz assim, olha, abençoou primeiro a Abraão, dizendo, bendito seja o Altíssimo, segunda vez. Bendito seja Abraão, terceira vez. Bendito seja o Elohim Altíssimo. Então ele vai enfatizar aqui uma tripla repetição do verbo Baruch. Abraão encontra-se definitivamente agora apto
a exercer suas funções como pai de multidões, ou pai de uma grande nação. Pai de uma grande nação, ele recebe uma tripla bênção aqui. Ele abençoa Abraão, abençoa o Elohim de Abraão, e novamente ele vai abençoar o Elohim Altíssimo, que é o Elohim dele. Esse é o Melquisedeque, é uma figura milagrosa que aparece na Torá, e também vai aparecer nos profetas, na Brit Hadashah. Você vai observar que Abraão vai finalizar isso aqui, entregando o dízimo de tudo a Melquisedeque. Melquisedeque é o sacerdote. Ele vai entregar, Abraão vai entregar o dízimo de tudo. Ele vai cumprir o preceito da Torá. Qual é o preceito da Torá? Manter a casta sacerdotal, manter a casa sacerdotal de pé. Por quê? Porque o sacerdote, em dia de guerra, ele precisa legitimar o estado de guerra. Ele precisa legitimar o estado de guerra. Eu convido a vocês para que vocês vá em Hebreus capítulo 7. Aqui o autor de Hebreus, que eu gosto sempre de referir como Paulo, eu falo que é Paulo por causa do textos bem parecido com o texto. Aqui no capítulo 7, vai mostrar o sacerdote Melquisedeque. É um sacerdote eterno. E Yeshua, quando ali em Mateus, Lucas e Marcos também, estabelece que ele é esse sacerdote, aqui o autor de Hebreu vai confirmar isso aqui. Olha o capítulo 7. Diz assim: este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Elohim Altíssimo, que saiu ao encontro de Abrão, ou melhor, de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou triplamente, lembra? Abençoou Abraão, e abençoou o Elohim de Abraão, e abençoou o Elohim Altíssimo. Verso 2: para quem Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Shalem é uma vertente que vem do termo shalom, paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao filho de Elohim. Esse é o Melquisedeque, essa figura mística, milagrosa, que aparece na Torá, que vai receber Abraão e vai legitimar a vitória de Abraão numa guerra não sua, numa guerra não de Adonai. Ele diz assim, olha, verso 3: considerai quão grande este Melquisedeque. Até o patriarca Abraão deu dízimo, tirando dos despojos. E o que de dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote, tem ordem segundo a Torá, de tomar o dízimo do povo. Ele está falando do sacerdote segundo a tribo de Levi, de tomar o dízimo do povo, isso é, de seus irmãos, ainda que estes tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, diz ele, o menor é abençoado pelo maior. Abraão, abençoado por Melquisedeque. É isso que está falando. Verso 8: aqui certamente recebem dízimo homens que morrem. Ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive. Ele está falando do Messias agora. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimos, porque ele estava ainda nos lombos do seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro destes. Ele está falando de Levi, que estava ainda no lombo do seu pai, quando ainda ele recebe as bênçãos de Melquisedeque, esse ser superior, segundo Hebreus, capítulo 7. Volta lá em Lerlerá, capítulo 12. Então você vai ver que depois disso aí, o nome de Abraão vai ser trocado. Abraão vai fazer uma aliança aqui com Adonai, e depois
ele vai estar apto para seguir as estradas de Adonai, fazer-se uma grande nação. Ler-Lerá começa aqui, no capítulo 12 do Gênesis. Dá tempinho ainda. Diz assim, olha o texto como diz aqui. Ora, o Eterno disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. No capítulo 14, quando ele termina de receber as bênçãos ali de Melquisedeque, o rei de Sodoma aparece a ele, fazendo uma negociata com ele. Volta só um pouquinho aqui, capítulo 14. Olha lá essa negociata que o rei de Sodoma vai começar. Adonai fez uma promessa para ele, e ele está assentado em cima dessa promessa. É nessa promessa que ele vai caminhar as estradas de Adonai. Ele diz assim no capítulo 14, verso 21. O rei de Sodoma disse a Abrão. Você vê que no verso 17, ele aparece. Melquisedeque vem logo após. E aqui ele vai concluir o seu aparecimento ali no verso 17. Ele diz assim, ó, o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me as pessoas e os bens, toma-os para ti. Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Eterno, o Elohim Altíssimo, o Criador do céu e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas, eu enriqueci Abrão. Abrão tem uma promessa de se tornar um homem próspero, pai de muitas nações. O rei de Sodoma, ele vem com uma proposta quase semelhante, né? Não vou dizer semelhante porque Elohim que promessa. Mas ele diz assim, olha, me dá as pessoas e fico com os bens. Então Abraão, ele interpõe e fala assim, não, os bens é garantido por Adonai, e as pessoas também. Ele diz assim, olha, verso 24, salvo tão somente os que os rapazes comeram, os rapazes da aljava que ele utilizou, e a parte que toca os homens que foram comigo, os dois homens, aqui ó, Aner, Escol e Mani, 3, esses que tomem a sua parte. Segundo os comentaristas, o que ele vai dar aqui, o que ele pretendia dar a Abrão, não era dízimo, mas como se fosse uma negociata contra as vidas ao qual havia sido poupada. Abrão disse, ó, Adonai recebe uma bênção de Abraão que diz, vai por ti, de tua terra, de teu nascimento, da casa de teu pai, rumo à terra que eu te farei ver. Faço de ti uma grande nação, eu te abençoo, engrandeço o teu nome, ser uma bênção, abençoo os teus abençoantes, teu amaldiçoador, eu o amaldigo, em ti serão benditos todos os clãs, as nações, as famílias, conforme está aí na sua versão, esse é Ler-Lerá, que é traduzido para o nosso português como vai da tua terra, vai do lugar do teu nascimento, vai por você mesmo. Parece uma situação individualista, né? Mas não é. Ele toma um homem para representar a muitos, mas Ler-Lerá literalmente significa vai por ti mesmo. A expressão verbal Ler-Lerá é interessante, porque ler é vai. Vai comandar uma partida para um termo ainda indefinido, uma marcha sem fim que Abrão é convidado. Por que marcha sem fim? Porque até hoje os seus descendentes marcham a favor de Adonai. Tem uma marcha sem fim. O termo Lerá, por ti, esse pronome indica a ordem divina, que é o bem do destinatário, Abrão. Esse é o benefício de Abrão. Ele indica a reversão do caminho do homem para a estrada de Adonai. É o caminho que eu preciso e você também tomar, que seja o caminho de acordo
com Adonai. Eu abandono meu caminho a favor do caminho de Adonai. Quando eu faço isso, eu recebo essa garantia de vida de Adonai. Lerá sublinha a passagem de um estado para o outro. Você está numa condição, agora você mudou, vai para outra condição. Dentro da química, Levi pode me ajudar, Levi está com a química fresquinha na cabeça, vai fazer prova esses dias. Na química, essas mudanças de fase ocorrem quando uma substância perde ou cede energia térmica para o meio externo. Abraão vai modificar a sua estrutura interna a favor de muitos. Por isso, quando eu iniciei de manhã, eu falei bem assim, olha, tem questões que você deixa de lado porque elas não são urgentes nem emergenciais. Você não despreza, mas elas não são emergenciais. Então, essa transformação, essa modificação de caminho que eu preciso fazer, abandonar o meu caminho e andar o caminho segundo a ordem de Adonai. A passagem de um estado para o outro é caracterizado pelo estado físico da matéria, que são forças atuantes no seu e no meu interior. Ele está falando de um coração, que por causa desse coração, eu não venha suportar ou permanecer num caminho dado a Adonai. O caminho dado por Adonai. Então aqui o caminho a ser trilhado por Abraão torna-se para ele a ação mais urgente de se cumprir. Hoje de manhã os três estavam aqui. Para os três, hoje é a ação mais urgente a se cumprir. Existem questões familiares? Deixa de lado, porque não é urgente. Não despreza. Não esquece. Só deixa aqui de lado. Porque existem questões urgentes a ser definidas neste caminho. Yeshua ensina que muito mais urgente é para ele ensinar a palavra de Hashem. Esse é o caminho do Messias. Aquele que diz, esse é o Adon, que anda segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdote de Yeshua não é constituído como sacerdote de Torá, segundo a tribo de Levi. Não. Ele é sacerdote daquele que não tem genealogia. Não tem início nem fim. É Yeshua. Vai aí em Lucas capítulo 9, para você ver isso. Nós estamos quase terminando, tá? Lucas capítulo 9. Aguenta só um pouquinho aí. Lá no final, quase no final, no verso 57, nós vamos ler ali, até o 62, o finalzinho ali. Vocês acharam? Lucas 9, 57. Indo eles pelo caminho, tá vendo? Alguém lhe disse, Adon, seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Yeshua, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele já diz qual é o caminho que vai ser percorrido. Ele diz para aqueles que vão seguir qual é o caminho que vai ser percorrido. Ele está falando assim, existe um caminho que é urgente a se cumprir. Olha o verso 59, disse a outro, segue-me, mas ele respondeu, Adon, deixa eu primeiro que eu vá enterrar meu pai. Yeshua é pesado aqui de mão, né? Ele vai colocar questões íntimas do meu e seu coração e vai falar assim, olha, deixa de lado que existem questões mais urgentes. Olha o verso 60, respondeu-lhe Yeshua, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Elohim. Para você ver que a urgência para seguir a Adonai, ela é muito, por isso que Abraão vai, lerá, modifica a estrutura interior do seu coração para seguir a mim, é isso que está falando. O verso 62 diz, mas Yeshua lhe diz, aquele que põe a mão no arado, olhando para trás de si, não é bom para o reino de Elohim, não é bom para o trabalho, não é bom para caminhar juntos, não é, por causa das questões emergenciais. Se eu estou aqui e eu preciso seguir, mas eu fico olhando as questões que ainda me prendem, ele diz assim, olha, não é bom para o trabalho, não é bom para o reino de Elohim. Exige então daqueles que o seguem
o desapego absoluto do seu ser. Yeshua é muito mais pesado do que a Torá. E ele é a Torá. Abraão segue com o Eterno. Ele vai seguir. Abraão, quando ele começa a sua jornada, ele vai construir 2 altares. Eu creio que esses altares não são altares de sacrifício. Volta aí um pouquinho a sua Bíblia, volta um pouquinho, não, vai lá na Torá de novo, Gênesis capítulo 12. Vamos encerrar aqui, tá, irmãos? Gênesis capítulo 12. Tem um monte ali que o Ulisses precisa vir aqui fazer a atividade. Levanta o braço, desce o braço. Capítulo 12, verso 7. Adonai vai aparecer a Abraão, e Abraão vai seguir com o Eterno. Ele diz assim no verso 7, do capítulo 12. Apareceu o Eterno a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Abraão edificou ali um altar ao Eterno, que lhe aparecera. Eu, Leomar, creio que não seja um altar de sacrifício de animais. Adonai se faz visível aqui a Abraão e diz: a tua semente darei esta terra. Ergue ali um altar a Adonai, que fez-me visível. O altar não é de sacrifício, realmente, mas é para consagrar o lugar e o tempo estabelecido ali. Aquele altar vai consagrar o lugar e o tempo. Esse altar é a expressão física do interior do coração de Abraão. Esse altar é a expressão física do interior de Abraão, que vai aqui definir e anunciar para todos o Elohim que ele serve. Ele constrói um altar e ele ali do seu interior ele vai anunciar agora ao Adon que ele serve. Se você for, não vamos lá porque está terminando, Romanos capítulo 6, você pode, do verso 16 ao 18, ali Paulo vai ensinar que você precisa definir a quem você serve. Se você for no profeta Ezequiel, capítulo 8, ali o profeta é levado no interior do templo, para ele ver qual é a condição do homem. Ele vai levar o profeta no interior do templo. Gostaria muito de ir lá, mas por causa do horário a gente não vai. Ele diz assim, olha, continua a leitura aí, no verso 8. Depois você lê lá, Ezequiel capítulo 8, você vai ver o Espírito de Adonai levar o profeta no interior do templo. Ele vai mostrar o que ocorre nesse interior. Os problemas que há no interior. Verso 8, dali passou para o monte do oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente. Aí ao oriente, também ali edificou um altar ao Eterno. Agora ele vai invocar o nome de Hashem. Ele diz assim, ó, dali ele abala, verso 8, se abala para o monte, a levante de Bet-El, casa de Adonai, casa de El. Planta sua tenda em Bet-El, para o mar, e aí para o levante. Ergue ali um altar a Adonai e clama o nome de Adonai. Esse altar aqui é a expressão da urgência de Adonai. Ele clama o nome Hashem. Abraão aqui agora vai habitar no interior da casa de El. O primeiro, Adonai penetra no coração de Abraão. Vai modificá-lo, a estrutura do coração, para que ele possa seguir a sua estrada com Adonai. O segundo altar é Abraão agora vai estar apto para habitar no interior da casa de El, para dar início à proclamação do nome a todas as nações. Então começa ali a grande caminhada, ele começa ali agora a visitar as nações, o Egito, depois ele vai para a guerra, com a qual nós já conversamos. Definido e afirmado o seu relacionamento com o Eterno, Abraão inicia o seu contato com essas nações. Ele vai para o Egito por causa da fome física. Abraão desce ao Egito. A expressão descer ao Egito é a mesma coisa que marchar abaixo de uma expectativa de serviço a Adonai, mas ele precisava ir por causa da fome. E ali, depois você pode ver com calma, você vai ver que Adonai vai ferir Faraó, e Faraó vai conhecer Adonai.
Então, a estrutura do meu coração precisa estar de acordo com o princípio do caminho estabelecido por Adonai. Adonai estabelece a urgência no meio de nós. 3, lembra? De manhã, 3 na urgência. Nós vamos aqui aguardar os 3, com o Kiddush, para celebrar o nome e habitar na casa de ela. Que o Eterno possa ser aquele que vai nos sustentar durante a semana. Ele vai estar conosco e vai acompanhar aqueles nossos que irão para Eretz Israel, a terra de Israel. Que o Eterno possa ser com nossos irmãos e nos sustente aqui. Sustentando aqui, sustente também eles lá. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Baruch Hashem.